Inicialmente, eu acho que o Poder Legislativo tem que se colocar de pé, porque se nós temos um instrumento da CPI, é para que nós possamos realmente tentar chegar a algumas verdades. Eu acho que esse é o entendimento. Quero parabenizar, presidente, Vossa Excelência, o nosso relator, a nossa vice-presidente dessa CPI, pela imparcialidade de todos os depoimentos, né? Não é uma CPI política. Esse requerimento é um requerimento importantíssimo, senhor presidente, para que fosse elucidado muitas das questões que se falam do BNDES. Eu acho que a gente não pode nem falar triste, né? Essa palavra eu acho que nem cabe no parlamento. Eu acho que a palavra seria decepcionada mesmo, porque a expectativa, depois de ouvir quase que o show do Guido Mantega aqui, era de que a gente tivesse uma segunda, uma terceira opinião diante dos fatos que aconteceram. Quando você quer achar bandido, você segue o dinheiro. Quando você quer achar bandido, presidente, é só você ir atrás do dinheiro. O difícil, relator, é que a gente não sabe de quem que é o dinheiro para identificar quem que é o bandido. Esse é o problema dessa CPI. Porque as pessoas permanecem, ficam caladas, diante de um direito que a gente sabe que é constitucional realmente de se calar, mas tiram aquela oportunidade, presidente, como foi muito bem colocado aqui pelo relator, e aqui nós não estamos, doutor Victor, fazendo nenhum julgamento antecipado se Vossa Excelência é inocente ou não. Nós estamos no intuito de tentar descobrir aqui realmente o que se passou com os recursos públicos que foram diluídos aí em contas no exterior, né? Nós não estamos falando aqui de 1 milhão, de 2, nós estamos falando de bilhões que essa CPI consegue todos os dias identificar. Eu quero deixar consignado aqui hoje nessa CPI algumas das minhas perguntas que seriam importantes para que fosse elucidado muito do que está sendo falado, até porque esse requerimento é de minha autoria. E o que se fala aqui, e que se foi falado por muitas vezes pelo Joesley, é que o senhor Victor Sandri seria o operador do Mantega. E aí, senhor presidente, a gente faz o seguinte questionamento. A JBS trabalha com alimentos. Os recursos foram encaminhados para outros tipos de empresas que não são do segmento de alimentos. E isso é importante, a gente deixar consignado isso aqui. A gente coloca também que, em delação premiada, senhor presidente, o ex-auditor Paulo Roberto confirmou que se tinha poder de influenciar o ex-ministro Guido Mantega para conseguir alteração na composição do CARF. Tem um outro questionamento que aí, senhor Victor, seria mais, inclusive, de negócios de Vossa Excelência, que logo após uma ingerência com o senhor Mantega, o senhor conseguiu se livrar de uma multa do CARF de 57 milhões, que o Joesley Batista confirmou em seu depoimento à PGR e à PF que lhe pagava algo mensalmente também, além daquilo que foi já falado. A gente gostaria de saber se existia, se não existia, e qual seria esse valor. O senhor foi indiciado por lavagem de dinheiro, corrupção também na Operação Zelotes. Fica, talvez, a pergunta para o Brasil, né? Até a profundidade de que se chega toda essa lama que se passa nessa CPI e que se está tentando buscar a verdade, onde alguns são protegidos pelo manto da delação premiada e outros ficam sofrendo uma ação penal. A gente até agora não tem entendimento para proteger quem são as pessoas que foram protegidas, quem são as pessoas que não estão sendo protegidas, né? O que a gente tem a certeza absoluta, senhor presidente, a única certeza que nós temos, e essa eu acho que são de todos os deputados aqui da CPI, ou a maioria deles, é que muito dinheiro público se esvaiu pelas mãos do BNDES e de uma forma privilegiada para Joesley Batista. E aí eu deixo ainda a minha maior indignação, e eu quero concordar com o delegado, com o nosso amigo delegado aqui, nosso companheiro aqui que nos antecedeu, que essa CPI precisa, sim, de buscar junto ao plenário do STF, né, uma nova posição, aí sim do pleno, para que pelo menos o constrangimento de se sentar nessa CPI e de olhar para os deputados se passe. Porque não querem falar, é um direito constitucional, nós só podemos mudar isso se nós mudarmos a Constituição. Mas está lá previsto na nossa Carta Magna. Para terminar aqui, porque eu teria outras perguntas, mas não adianta que nós não teremos respostas, eu deixo essa reflexão
né? Deixo também aqui, consignado aqui para o Dr. Délio, para o Dr. Victor, se mudarem de opinião, que quiserem trazer alguma informação nessa casa, né, de leis, seriam muito bem-vindos, porque até agora nós só temos as acusações e as provas das acusações, que nós não estamos falando aqui em cima de uma transação que não foi detectada, nós estamos falando de uma transação que foi detectada. Nós gostaríamos de saber para que foi esse dinheiro, se foi com finalidade de se pagar alguém ou se foi com finalidade de se pagar propina. E se pagava propina, qual seria o percentual do Dr. Guido, qual seria o percentual da, né, relação que tinha com os outros personagens e com os outros políticos, se tem ou se não tem nesse caso. Então, eu deixo esse meu registro, senhor presidente, e muito obrigado.